Vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Texto bem conhecido. Talvez você saiba até de cor esse texto. Na semana de oração, no dia presencial, no último dia presencial da semana de oração, eu trouxe uma devocional baseada nesse texto, que é um texto que fala muito ao meu coração. Já falei aqui sobre esse texto na igreja, mas eu gostaria de falar novamente sobre ele, que é uma grande verdade para nós nos dias onde nós estamos passando por tantas lutas, tantas dificuldades. Um texto que fala sobre descanso. Mateus 11, 28 a 30 diz assim. Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te pedimos agora a iluminação do Senhor, ó Deus, o Deus que está presente a todo momento em nossas vidas, que está presente neste momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha a nos ensinar nesta noite. Que possamos de fato, ó Deus, descansar em Ti. Possamos entregar, ó Deus, todos os nossos fardos ao Senhor. E aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem não quer descanso, não é verdade? Talvez aqui se nós fizéssemos uma enquete e eu perguntasse o que tem tirado o seu descanso, talvez aqui nós teríamos tantos motivos, tantas coisas a se falar, Um deles, a própria guerra, onde nós estamos vendo tantas pessoas morrendo, uma brutalidade gigantesca, e isso tudo muitas vezes nos cansa, não é verdade? Olhar para a maldade no mundo, isso nos cansa. Olhar para a atitude das pessoas que não demonstram amor, isso nos cansa. E talvez a nossa vontade é fazer com que nós saiamos desse lugar, saiamos até de nós mesmos. Tem um ditado que diz aí, uma gíria, que diz: para o mundo que eu quero descer. Não sei se você já ouviu isso, talvez você já tenha até usado isso, de tanto que parece que as coisas estão indo de mal a pior. Na nossa vida nós olhamos isso e ficamos desse modo. Eu assisti um filme que me chamou muita atenção, um filme chamado O Movimento de Jesus, ou A Revolução de Jesus, tem aí alguns nomes na tradução, mas é um filme que relata um avivamento que teve, se não me engano, nos anos 30, dos hippies nos Estados Unidos, onde muitos acabaram se convertendo ao Evangelho, se convertendo a Jesus Cristo e mudando de vida. E esse filme é um filme muito interessante, fica a dica para você aí que gosta de ver filmes, Este filme, ele é com o ator do The Chosen, o Jesus do The Chosen. Ele é um dos missionários, Um homem que era hippie, e ele então, sem mudar visualmente o seu estilo, ele acaba alcançando tantas outras pessoas com o jeito de falar, com o modo de enxergar esse amor de Deus. É um filme muito, muito bom. E o que mais me chamou a atenção nesse filme é o discurso daquelas pessoas, porque quando eles subiam para falar alguma coisa em público para aquele monte de jovens que estavam ali, o discurso era: estamos cansados de tudo isso, e nós temos uma solução para todos esses problemas: usem drogas. E por isso eles iam se afundando cada vez mais no uso das drogas. Era um modo de fuga, para que eles não vivessem mais ou não vissem mais tudo o que estava acontecendo. E a atenção toda no filme é sobre um rapaz que ele não conhece o seu pai, nem sabe direito quem é. O pai que ele achava que era o pai dele, na verdade não é, e a mãe dele não dá uma assistência boa para ele, e ele então acaba se encontrando no meio desses jovens, usando muitas drogas, e depois ele começa a ter esse encontro com Cristo, e o dilema dele é: e se isso também
não for a solução para tudo? E se isso também acabar, como acaba o efeito das drogas? E se isso que eu sonho, essa transformação plena não acontecer? E aquilo trazia um peso para esse jovem rapaz. E o filme vai desenrolando sobre isso. E a verdade é que nós não somos tão diferentes assim. A verdade é que muitas vezes nós procuramos resolver todos esses problemas, essas coisas que nos cansam, que nos dão a canseira da vida, com outras coisas que na verdade não vêm a satisfazer ou a resolver esse problema. Tentamos resolver o problema de fora para dentro, não é verdade? Quando estamos cansados, o que nós falamos? Precisamos de férias. E queremos viajar, queremos descansar. Muitos aqui tiveram alguns dias de descanso nesse feriado prolongado. E talvez você esteja mais cansado do que no dia que você trabalhou aí lá na quarta-feira. Porque nós buscamos resolver os problemas de fora para dentro e não de dentro para fora. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um convite maravilhoso de Jesus, que ele vem a se revelar a nós, dizendo: olha, eu sou a solução, eu quero te ajudar, eu quero tirar tudo que você tem buscado no mundo, eu sou a solução para todas as coisas que você tem buscado no mundo. E esse convite é então: venha até mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Esse é o convite maravilhoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava ali com os seus discípulos, quando nós olhamos no capítulo 10, onde ele dá algumas instruções para os discípulos, e agora no capítulo 11 ele sai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando pessoas, falando do amor de Deus, né? E pessoas vão entendendo quem é esse homem que está ali. E agora ele chega no final desse capítulo e faz esse grande convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite fazia muito sentido para aquele povo, porque eles estavam vivendo sobre uma opressão muito grande, a opressão da lei. Eles eram confrontados com os mandamentos que havia na Bíblia, e eles olhavam e tentavam fazer tudo aquilo, e viam que de fato não se conseguia fazer tudo aquilo. E ainda, para piorar a situação, os judeus traziam muitas outras regras para se seguirem, e aquilo ficava mais difícil ainda. E quando Jesus diz: olha, eu sou o alívio para vocês, aquilo faz muito sentido para aqueles homens e mulheres que estão ouvindo esse convite. E para nós, nos dias de hoje, o que será que está nos oprimindo? Sobre qual opressão nós estamos vivendo? Talvez algo que pese muito na nossa vida é o sucesso financeiro. Olha, você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser rico, porque se você não ganhar muito dinheiro, você não vai ser nada na vida. Não é isso que nós escutamos desde pequeno? O que significa sucesso para o mundo? É você ter bens, você ter dinheiro. Talvez você se sente oprimido pela moda, porque se você, isso mais para o jovem, né? Se você não está com uma roupa de marca, talvez você vai ser até excluído ou motivo de chacota no meio dos seus amigos. Talvez a opressão seja uma opressão filosófica, ideias que vão sendo colocadas no mundo e que vão tentando fazer com que a gente engula essas ideias, e se a gente não entender isso, a gente está fora. Talvez outra opressão seja a opressão política. Olha, é assim que vai ser, ponto e acabou. Você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, a gente vai, como diz os jovens, e eu me incluo nessa, a gente vai te cancelar. Você vai ser cancelado. Vivemos a pior de todas as opressões, a opressão do pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, como diz o texto de Hebreus. Então, queridos, essa palavra é para nós também. Vou pedir para que coloque o slide, por favor. Essa palavra então é para nós hoje. Vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, todos podem receber esse descanso para a alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus partiu de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo esse convite maravilhoso. E esse convite é para todos os que estavam ouvindo ele falar ali. Todas aquelas pessoas que estavam em volta dele ouviam esse convite. E ele dizia: vinde a mim. E é interessante porque esse texto, ele nos faz pensar sobre nós e sobre o que nós entendemos de cristianismo. Porque muitas vezes, e isso é natural do ser humano, olhar para nós e achar que somente pessoas que são iguais a nós podem fazer parte do povo onde eu faço parte. Somente pessoas igual a mim, pessoas que têm o mesmo tipo de nível de conhecimento, ou a mesma classe social, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, somente esses são aptos para estar no meio onde eu estou. Você pode dizer que não pensa assim, mas o fato é que o ser humano é desse jeito. O ser humano, ele gosta de estar com quem ele se identifica. E a maravilha do Evangelho é que o amor de Deus é um amor tão grande, um amor tão largo, um amor tão profundo, que alcança pessoas que são tão diferentes de nós, que alcança pessoas de idades diferentes da minha e da sua, que alcança pessoas que torcem para times diferentes, que votam em candidatos diferentes, que fazem coisas que você não faz. Mas esse amor de Deus é maravilhoso, e que alcança e toca no coração das pessoas. Que maravilha isso, irmãos. Se você olhar aqui em volta, você vai ver quantas pessoas são diferentes de você, e essas pessoas estão aqui com o coração sincero, para agradar a Deus. Isso é maravilhoso, mas isso também nos leva a perceber como nós muitas vezes fazemos a acepção de pessoas. Eu já contei aqui certa vez sobre o pedreiro que colocou piso na minha casa, quando ele confessou para mim que ele estava foragido aqui em Hortolândia, né? Ele veio de outra cidade e estava em Hortolândia. Naquele primeiro momento, a minha reação foi sair correndo daquela casa. Não queria ficar lá, né? E eu orava para Deus, que eu ia pregar no seminário, era um dos sermões de prova, e esse sermão era o sermão em Atos 10, sobre a conversão de Cornélio. E aquele texto, o tema central do texto é: Deus não faz acepção de pessoas. E eu ia e voltava todos os dias do seminário, orando, né? Eu tinha minha moto, ia orando no meio do caminho, falando: Deus, me ajuda nesse sermão, me dá ilustrações para me colocar ali no sermão, para ficar mais fácil de entender. E aí, de repente, Deus responde a minha oração, né? Fala: tá bom, vou te dar essa ilustração, toma aí, né? E ele falou: e aí? Qual que foi a minha reação? Ir embora daquele lugar. Na hora que ele falou isso, eu logo desconversei e fui embora. E no dia seguinte, com muita vergonha, né? Porque no momento que eu sentei na moto para ir embora, eu senti Deus falando comigo e falando: olha, você não queria? Você não queria a ilustração? Tá aí. Agora você está fugindo? E aquilo me incomodou. No dia seguinte eu chamei ele e a gente conversou, a gente ajoelhou ali na cozinha e oramos ali, né? E eu falei para ele que ele precisava ir para a igreja. Mas a verdade, queridos, é que no meu coração, ao olhar para aquele homem, eu não imaginava ele dentro de uma igreja. Eu não achava que ele era apto para estar numa igreja. Ele não se parece comigo. Ele não tem nem todos os dentes na boca como eu tenho. Como que ele vai se parecer comigo? Como que ele vai buscar a Deus sendo um homem que está foragido da prisão? Como ele vai buscar a Deus sendo um homem que se envolveu com tanta sujeira, como ele já tinha me contado? Que hipocrisia! Isso demonstra, queridos, que nós
não conhecemos tanto a Deus como nós achamos que conhecemos. E Deus vem e nos chama a atenção para isso. E esse texto mostra isso para nós. Agora pense você, né? Eu contei aqui o meu pecado, né? Agora pense você aí com o seu pecado. Imagina aquela pessoa que durante a semana você estava lá no trânsito e ela te fechou. E você não falou Deus abençoe para ela e ela foi embora, né? Talvez você tenha discutido com ela no trânsito. Imagina se essa pessoa agora entra aqui na igreja e senta naquele banco. Será que a gente ia ficar feliz com isso? Será que você se alegraria com isso? Ou pense aquela pessoa que te persegue no trabalho, aquela pessoa que faz de tudo para que você faça mal o seu trabalho, ou aquele vizinho que implica com você em tudo. Se essa pessoa entrasse aqui agora, com o coração sincero, querendo conhecer a Deus, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa intenção? Interessante falar isso, queridos, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Onde Jesus está passando, exatamente nos lugares onde as pessoas falavam que Jesus era um beberrão e um glutão, que ele comia demais, que ele se assentava com os pecadores, pessoas que criticavam a Jesus. E o convite era exatamente para essas pessoas. Jesus não disse para essas pessoas, afaste-se de mim, mas sim, vinde a mim, vinde a mim. Uma lição de amor, nos ensinando que o reino de Deus é para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Isso nos leva para essa missão então, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Esse convite é dirigido a nós. Jesus, ele não tem preconceito, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos sem distinção e convida todos para a salvação. O convite está aí. Vinde a mim. Mas ainda uma outra verdade desse convite é que esse convite é para uma relação pessoal com esse Jesus. Não é vinde à Igreja Presbiteriana Maranata. Não é vinde ao meu povo para conhecer mais sobre o Evangelho. Mas o convite é vinde a mim. É um convite para um relacionamento pessoal com Jesus. A salvação, ela não é uma relação com a instituição. E muitas vezes, muitas pessoas caem nesse erro. Acham que por estar frequentando a igreja domingo a domingo, elas estão salvas. Mas não é a igreja que salva, queridos. Não é placa que salva. É Jesus Cristo que salva. Se nós não temos esta intimidade com Jesus, será que de fato nós o conhecemos ou o reconhecemos como Salvador de nossas vidas? Jesus, ele não nos convida para ir para a religião, ele não nos convida para ir às obras, para ir para a caridade, para fazer penitências, para ir para o sacrifício. Ele nos convida para uma relação pessoal com ele. E como nós fazemos isso então? É tão simples fazer isso. Hoje foi falado, a Camila falou na escola dominical sobre isso, né, sobre o livre acesso que nós temos a Deus nos dias de hoje, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Primeiro acesso que nós temos e a facilidade que nós temos é a palavra de Deus. Acredito aqui que todos tenham a Bíblia na sua casa. E quantos de nós deixamos de meditar na palavra do Senhor? Hoje um versículo que me chamou a atenção na aula, João 17, versículo 17. Vamos ler esse texto? João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós vamos nos relacionar com Deus? Como nós vamos conhecer a verdade se nós não lemos a verdade? Se nós nos contentamos de ouvir outras pessoas contar sobre essa verdade, ao invés de irmos e beber da fonte da verdade? Crente tem que ler Bíblia, irmãos.
Crente precisa de Bíblia. É assim que Deus se revela para nós. Não espere revelações, não espere visões, não espere profecias. O modo que Deus quer se revelar conosco está aqui, na palavra dele, onde está toda a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, por completo, de Gênesis a Apocalipse. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, busque compreender. Ela fala do amor desse Deus, um amor que excede o entendimento nosso, um amor que faz com que o Deus Todo-Poderoso, nos amando tanto, pessoas que pecaram contra Ele, que estão afastados dEle, que estão em guerra com Ele, agora possam encontrar graça diante dEle por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Um Deus que entrega o próprio Filho em favor daqueles que pecam contra Ele. Que amor maravilhoso. Mas ainda nós temos o privilégio de orar a Deus. Eu achei interessante o exemplo que a Camila usou aqui de manhã. Ela disse que se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com alguém lá do Velho Testamento, onde para se relacionar com Deus, para pedir perdão pelos pecados, eles precisavam levar um animal até o templo, pedir para o sacerdote sacrificar o animal, aí o sacerdote ia orar ali, pedir perdão pelos pecados dele, e aí sim pedir perdão pelos pecados daquele que ofereceu o sacrifício. Se nós chegássemos para essa pessoa e dissermos que hoje nós temos esse livre acesso, que Jesus Cristo rasgou o véu do Santo dos Santos, o véu que separava o ser humano de Deus, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e agora todos nós temos esse privilégio de orar e nos relacionar com Deus, e pedir perdão para Deus de manhã e à noite e qualquer hora do dia. Talvez a resposta ou a dúvida seria: o que vocês estão fazendo que não estão aproveitando desse livre acesso com Deus? O que vocês estão fazendo? Outra coisa que nos chama a atenção é a questão de viver em unidade, de viver como um corpo em si. Nós só teremos uma intimidade completa, sadia com Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos e quando nós estamos junto com a igreja. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18-20. Deus não te chamou para viver uma espiritualidade sozinha. Deus te chamou para viver no meio de um povo, em uma comunidade. Se quando nós estamos doentes, nós procuramos um hospital para sermos medicados, quando nós estamos na igreja, nós experimentamos dessa presença real do nosso Deus, que nos promete descanso. Que maravilha, irmãos. Aproveite isso. Tantas pessoas queriam poder se reunir como nós nos reunimos aqui, e não podem por causa da perseguição. Não podem, porque se elas se declararem cristãs, vão morrer, vão ser presas, assassinadas. O que tem feito com que você se sinta cansado? Quais são os motivos que têm te levado a se sentir sobrecarregado? Só Jesus, ele pode aliviar esse peso. Só Jesus pode tirar o que tem nos deixado cansado. E como eu disse, uma das piores opressões que nós podemos viver, que pode tirar toda a nossa força, que pode nos deixar desanimados, é o pecado. A opressão do pecado é algo terrível. O salmista, rei Davi, no capítulo 32 de Salmos, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado, ele nos abate, o pecado, ele tira as nossas forças, o pecado nos afasta de Deus.
Talvez seja isso que esteja te levando ao cansaço. Talvez seja a opressão do pecado. Talvez você não tenha entendido ainda o que Jesus veio fazer aqui por cada um de nós. Nós somos pecadores, porque um dia, lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Eles quiseram ser iguais a Deus. Quando eles comem do fruto proibido, no coração deles há a declaração de que eu quero ser dono do meu nariz, eu quero decidir o que é bom e o que é mal na minha vida, eu não quero mais que Deus defina o que é bom e o que é mal na minha vida. E então o pecado entra no mundo, e esse pecado vem passando de geração em geração. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que nenhum pode dizer que não é pecador. Todos somos pecadores. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida. Pela graça sois salvos. Jesus Cristo que nos dá vida. Jesus Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário, porque não existia nada que nós poderíamos fazer para pagar pelo nosso pecado, por essa dívida. E Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Como eu disse, antigamente precisava oferecer o animal para que tivesse o perdão dos pecados, mas não era só uma vez na vida que você fazia isso, né? Geralmente era feito de ano em ano. Mas agora, a partir de Jesus Cristo, não é mais necessário. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele pagou por todos os nossos pecados. Todos os pecados que nós cometemos e todos ainda que nós vamos cometer. O pecado que tem como salário a morte, ele não tem mais peso para poder nos condenar ao inferno. Porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Reverendo Hernandes diz o seguinte: Jesus oferece a você descanso para a consciência através de sua expiação e do seu perdão. Jesus oferece a você descanso para a mente, pela sua infalível instrução da verdade. Jesus oferece a você descanso para o coração, pelo derramamento do seu amor em seu coração. Jesus oferece a você descanso para a alma, pela certeza que lhe dá do seu amor, perdão e graça. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Esse é o Jesus que tomou o nosso lugar na cruz. É o Jesus que fez a maior declaração de amor por nós. Mas ainda em segundo lugar, Jesus nos chama para uma nova caminhada em parceria com Ele. O texto continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhando para esses versículos, nós podemos entender que Deus nos chama para uma caminhada com um propósito. Nós não somos salvos para continuar aqui sentados nos bancos da igreja ou cruzar os braços e esperar Jesus Cristo voltar para nós subirmos aos céus. Enquanto nós estamos aqui, nós temos alguns deveres. E um deles é aprender cada vez mais desse Jesus. É nos parecer cada vez mais com esse Jesus. Esse versículo 29, ele inicia dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Existem muitas explicações sobre isso. A explicação mais aceita é que o jugo é aquela canga que é colocada em cima do pescoço do boi, no carro de boi. Vocês já viram isso? Todo mundo aqui já viu um carro de boi? Isso é da cultura caipira aí, da roça, Então o carro de boi é puxado por bois e precisa de uma canga onde se coloca em cima dos bois que estão ali, sempre 2 bois, por vez ali, que são presos nesse carro para sair puxando. E é uma madeira pesada. Mas note que essa madeira, esse jugo, ele não é uma coisa ruim para o animal. Por mais que ela seja pesada, ela faz com que todo o peso do carro, todas as coisas que estão ali dentro dele, o peso seja dividido entre essa madeira. Então, quando se coloca o jugo ou a canga sobre os 2 bois, aquele peso está sendo dividido. E é isso aqui que Jesus está dizendo. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo dele não é um jugo pesado, mas é um jugo leve.
É um jugo que nós podemos assumir e que não tem peso nenhum, porque Ele mesmo carrega todo esse peso. Ele continua dizendo que Ele carrega todo o nosso fardo e nos dá o fardo dele. Qual é o nosso fardo que nós carregamos? O que tem sido, o que é que nós temos carregado que tem sido um peso na nossa vida? Talvez o pecado, talvez preocupações excessivas até, talvez problemas familiares, problemas no casamento, problemas financeiros, tantas coisas que vêm a nos tirar a paz. E nós colocamos tudo isso dentro de como se fosse uma mochila. E quando nós caminhamos e parece que aquilo está cada vez mais pesado, tantas preocupações, e Jesus Cristo diz, olha, deixa isso aí, vamos trocar com a minha, porque a minha é levinha, eu carrego a sua. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. É isso que Ele nos chama a fazer. A questão é que, muitas vezes, nós queremos destrocar o nosso fardo com Deus. Muitas vezes nós começamos a carregar o fardo leve e ficamos muito felizes com aquilo. Mas aí nós nos esquecemos que nós não precisamos mais carregar peso algum. E começamos a pegar os fardos pesados de antigamente, ou a abraçar novos fardos e jogar nesse que estava leve. E começa a ficar difícil de novo. E aí começa a vir os problemas, as preocupações, o peso, começa a vir até a ansiedade. O texto de Filipenses fala sobre isso para nós. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Olha, não se preocupe. Quando vier alguma preocupação assim, coloque diante de Deus. Faça conhecido diante de Deus os seus problemas. Através da oração. Clame a Deus, suplique a esse Deus. E agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida. Quem de nós aqui pode dizer que não vê a mão do Senhor cuidando, mesmo nos momentos difíceis aqui? Hoje, aqui na porta, estava conversando com a dona Hilda, ela contando sobre a Ivone. Por pouquíssimo, a Ivone não perdeu a vida. Mas Deus estava lá. Deus estava sustentando aquela mulher. E hoje ela está bem, se recuperando. O Benício, um bebê tão pequenininho, passou por cirurgia cardíaca, depois entubado, e agora se recuperando. Quantos problemas na nossa vida que nós olhamos e falamos, não tem mais solução. E Deus fala, eu sou a solução. Descanse em mim, confie em mim. É isso que Ele está dizendo para nós essa noite. Descanse no Senhor. Quando vêm as preocupações, o que nós precisamos fazer? Coloque diante de Deus. Seja grato a Deus pelo cuidado que Ele tem com você. E o texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. É como se tivesse um guarda na porta da sua mente ali. E quando vier a preocupação, a paz de Deus que está montando guarda vai dizer, opa, peraí, você aqui não entra, fique aí. É nesse sentido aqui que esse texto foi escrito, com uma ideia militar aqui. É como se a paz de Deus montasse guarda na sua mente. E o texto continua, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como eu disse, às vezes estamos com o nosso fardo levinho, e aí começamos a nos ocupar com coisas que não são verdadeiras, não são respeitáveis, não são justas, não são puras, não são amáveis, não são de boa fama, não têm nenhuma virtude.
não tem nenhum louvor, e ocupamos o nosso pensamento com isso, enquanto nós devíamos fazer o contrário. E quando nós nos ocupamos com todas as coisas que são boas e praticamos tudo isso, o texto encerra dizendo: o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Jesus Cristo é o Deus da paz. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E talvez na cabeça de algumas pessoas pode passar por isso, pode passar o seguinte pensamento: Deus, eu não sou merecedor de nada disso. E de fato não somos merecedores de nada disso mesmo. Deus nos dá pela sua infinita graça e bondade. Como que um Deus nos ama tanto? Como que um Deus nos chama para viver esse descanso? Logo eu, logo você se conhece? O que será que Deus viu em você? O que será que Deus viu em mim? O que leva esse Deus nos amar tanto assim? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas a palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o convite dele para mim e para você nessa noite é este: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.